Pronto. Então, as regras de soma vocês já conhecem, né? Vocês já fizeram um trabalho sobre isso. A diferença é que agora a gente pode fazer tudo isso com portas Shor, de forma bem mais simples, porque se eu tenho, por exemplo, 2 bits A e B, N, e eu tenho que somar com o carry de entrada, a gente pode fazer o short de tudo isso. E aí vocês vejam que aqui na tabela verdade a resposta vai ser 0 sempre que o número de uns for par. Então, por exemplo, aqui eu não tenho nenhum 0, né? Então isso é par, dá 0. Aqui eu tenho 2 uns, dá 0. Aqui também. Aqui também. Então a gente pode fazer isso. Desculpa, quando for ímpar. Quando for par, perdão. Me confundi. Eu estava confundindo com o carry. Então, essa é uma maneira de somar mais simplificada, utilizando portas Shor do que utilizando portas NAND ou portas NOR. Então, o half adder fica mais simplificado, que ele utiliza uma porta Shor para fazer a soma e utiliza uma porta AND, como antigamente, para fazer a propagação do carry. O full adder segue a mesma linha, ele vai somar os 2 bits e somar com o carry de entrada para dar a soma final, e vai fazer a AND do carry com as entradas e depois uma OR para gerar o carry de saída. Isso a gente chama de somadores paralelos ou ripple. Então, por exemplo, se eu for somar esses dois números aqui, a gente tem 1 mais 1 dá 0, vai 1. 1 mais 1 dá 0, 1. Aí fica 1, 0, vai 1. Mas tem mais 1, fica 1. E finalmente fica 1. Pode acontecer problemas do tipo que está mostrado aqui, onde a gente soma 2 números e a gente tem um que cai fora, né? Porque a gente está trabalhando em 4 bits. Isso chama-se de overflow. Se vocês colocarem na calculadora de vocês e tentarem fazer uma conta muito grande, por exemplo, colocarem 10 na 60 e multiplicarem 10 na 60, ela vai dar overflow. Aqui a gente está falando em 4 bits, claro que é muito mais fácil de dar overflow, né? Mas numa calculadora, ela também dá overflow quando a gente faz esse tipo de conta. Então, a gente já viu que a gente pode fazer o somador simplesmente ligando um full adder com um full adder, ligando um carry de um lado para o outro e a soma na saída, e em cada full adder vai a entrada respectiva, certo? Mas isso cria um problema, né? Cria um problema de que esse último full adder tem que esperar todos os outros full adders darem a sua resposta até que ele possa fazer a sua soma. Porque ele precisa saber se vai ter carry ou não. Então a gente pode expandir isso até 16 bits, mas quando chega em 32 bits, por exemplo,
isso não funciona mais, porque o atraso é muito grande. E a gente vai ver como é que a gente pode compensar isso mais à frente. Então, pulando isso, vamos passar para a subtração. Aqui estão as regras de subtração. 0 menos 0 é 0. 1 menos 0 é 1. 1 menos 1 é 0. E 0 menos 1 dá 1 com 1 emprestado. Da mesma maneira que a forma decimal, a gente empresta um 1 para cá, certo? Daí isso aqui fica 1, 0, que seria 2, né? Então, fica 2 menos 1, que dá 1, que é o que está escrito aqui. Mas isso é muito complicado de fazer de forma eletrônica. Então, a gente utiliza um truque matemático, que é chamado de complemento. Então, o complemento é feito da seguinte forma. Se eu quero fazer x menos y igual a d, eu vou isolar o y negativo dessa forma aqui e vou considerar de forma axiomática que y mais menos y é zero, o que é mais ou menos óbvio, né? Então, se a gente considerar que o primeiro y tem esses valores e o menos y a gente vai chamar de w, isso é simplesmente escolha. Então, se a gente soma os dois, a resposta tem que ser zero. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o primeiro complemento, ou seja, eu vou fazer o note de todos os y's que eu tenho disponíveis. Então, se eu somar y com y, negado, a resposta tem que ser 1, né? Porque se isso aqui é 0, isso é 1, se isso aqui é 1, isso é 0, e assim por diante. Então, a resposta é toda 1. Isso a gente chama de primeiro complemento. O segundo complemento é quando a gente soma a essa equação. Quando a gente soma 1 a essa equação, o que vai acontecer? O primeiro fator aqui vai dar 1 mais 1 dá 0, vai 1, dá 1 mais 1 dá 0, vai 1, 1 mais 1 dá 0, vai 1, 1 mais 1 dá 0 e vai 1, e cai no overflow. Então, o resultado final é que dá tudo 0, 0, 0, 0. Esse é o processo de subtração do segundo complemento. Então, o que a gente tem é que o segundo complemento de y, que é o complemento, é o not de y mais 1, que é o segundo complemento de y, me diz que y mais o segundo complemento de y é igual a zero. Então, se eu quero fazer x menos y, ao invés de seguir aquelas regras, eu faço x mais... Então, eu posso utilizar o mais aqui, ao invés de utilizar a subtração. Isso é muito importante, como a gente vai ver mais à frente. Mais o segundo complemento de y, e isso é igual a x menos y. Então, se nós olharmos nesse exemplo aqui, que eu tenho 13 e 5, eu vou pegar, então, o número que eu quero subtrair, que é o y, que vai ser... O primeiro complemento dele é inverter os bits, então vai ficar onde é 0 é 1 e onde 1 é 0, que é o que está mostrado aqui. E o segundo complemento é somar 1 ao bit menos significativo. Então fica 1, 0, 11.
Quando nós somarmos o x, que é 13, 1101, com o segundo complemento, que é 1011, o que a gente tem é que 1 mais 1 dá 0, vai 1, 1 dá 0, vai 1, 1, 0 vai 1, aqui dá 1, dá 1, e dá um overflow aqui de 1, e a resposta é 10000, que é 8. Ou seja, 13 menos 5 é 8, então vocês vejam que esse procedimento funciona. Tem toda a justificativa aqui de como que isso funciona, eu vou deixar, já está lá no Moodle, tá? Eu não vou passar por todo ele, porque é bem maçante, mas tem todo o procedimento de justificativa de como é que isso funciona. Eu quero passar para um exemplo da importância do tamanho da palavra, né? Lembrando que a palavra é o tamanho do número de bits. Então, eu sempre tenho que somar, subtrair, dividir, seja o que for, bits com o mesmo tamanho de bits. Porque se nós fizermos isso de forma diferente, nós vamos obter resultados errados. E é esse exemplo que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos supor que eu tenho 9 em decimal. Isso é 1001, certo? O segundo complemento dele vai ser 0110 mais 1. Então, o segundo complemento é 01. E eu quero fazer B menos A, onde B é 15. 15 é todos uns, em 4 bits. Então, eu quero fazer 15 menos 9, que é o que está mostrado aqui em cima. Ok? Então, quando a gente fizer essa soma, o que a gente vai ter é 0110, que é 6, ou seja, isso é 15 menos 9, dá o 6 decimal, que é como nós queríamos, né? Isso é 4, isso é 2, então dá o 6 decimal, e aí nós temos o resultado que nós queríamos. Porém, o que acontece é que se eu utilizar tamanhos de palavras ou números de bits, que é o tamanho da palavra, diferentes, nós vamos obter resultados muito errados. Então, por exemplo, se eu tenho uma palavra de 8 bits para B, ou o número de 8 bits para B, nós vamos ter o seguinte, né? Eu vou ter o 1 aqui e o resto completado com 0, porque isso aqui é 15. E se eu utilizar o A, da mesma forma que eu utilizei antes aqui no segundo complemento, e somar os dois, a gente vai chegar nessa resposta, porque aquele bit adicional que foi jogado fora aqui vai entrar na conta, porque o B suporta 8 bits e o A não suporta. E aí isso vai me dar 22 em decimal, o que está errado. Então, a gente só pode utilizar esse procedimento quando as palavras têm o mesmo tamanho. Para vocês entenderem melhor isso, vamos considerar agora que eu vou colocar o A como 8 bits. Então, o A vai ter 000 na frente
um 0 mais 1, que é a palavra inicial, e o segundo complemento me diz que eu tenho que somar 1 aqui. Então, o segundo complemento de A fica dessa forma. Porque a gente inverte todos esses bits aqui para 1. Quando nós fizermos a soma, o que a gente vai ter é uma série de 1s que vão virar zeros, né? E finalmente a gente vai voltar a ter o 6. Então, eu quero chamar a atenção de que sempre tem que trabalhar com o mesmo número de bits. Isso dá muito problema, como vocês devem saber, quando vocês usam computadores que alguns usam 32, outros 64 bits, e alguns programas só funcionam em 64 bits, outros em 32 bits, e uma das razões para que isso dê conflito é essa. Obviamente, um programa que usa 64 bits, ou um computador que usa 64 bits, consegue acolher um resultado de 32 bits. Quando é dito para ele que o resultado é de 32 bits, ele vai cortar os outros 32 bits adicionais. Mas o contrário não funciona. Se eu tiver um programa de 64 bits, eu não consigo instalar num computador de 32 bits. E assim por diante. E o motivo pelo qual, de maneira bem simples, é esse que eu estou mostrando aqui. Ok? Dúvidas até aqui? Professor, Pois não? eu não sei se talvez o senhor já tenha falado, mas eu não ficou claro para mim. Por exemplo, ali quando você vai fazer o segundo complemento, se o último bit, se o bit, o bit menos significativo ele for um, aí como que fica essa soma? Daí vai ficar um no final ou vai ser como o senhor estava falando ali que ficaria um e um, daí vai um e fica zero? Como é que fica? Pois então, se for um aqui, nesse caso aqui, tu vai ter que fazer aquela soma binária, vai ficar um mais um dá zero e vai um. Aí nesse caso aqui seria um mais um dá zero e vai um. Um mais um dá zero e vai um. Aí ficaria 1, 0, 0, 0. Mas a gente faz a soma exatamente igual como nós faríamos na soma binária. Então, o fato de ter zero aqui no final é só uma coincidência. Mas a soma é exatamente igual. Não sei se esclareceu a tua dúvida. Sim, sim, era isso mesmo. Obrigado. Imagina. Por que que fazer dessa forma é mais, vamos dizer, elegante? Porque eu posso usar agora um somador como um subtrador. Tudo que eu tenho que fazer é gerar o primeiro complemento dele, do número que eu quero subtrair, do, do A, por exemplo, e adicionar um no final. Então, o que a gente faz é pegar um somador, inverter todos os valores de entrada, porque isso gera o primeiro complemento, e somar um no último elemento para gerar o segundo complemento. Na prática, isso é feito como está mostrado aqui. Nós utilizamos um sinal chamado de subtrador, que vai somar um com o valor de entrada, no caso B0, que é o valor que eu quero subtrair, certo? Então, se esse valor for 1,
depois de ele ter sido invertido, né? Se esse valor for 1, ele vai somar 1 ao B0 e depois isso vai ser somado num full adder. E isso vai ser colocado para N bits. Então a gente chega ao subtrador somador, que é o seguinte. Se eu quero que ele funcione como um somador, eu coloco o subtrador, o sinal do subtrador aqui igual a 0. Então, como vai ser 0 e 1, na shor, vai passar o valor que for, né? Então, se for 0 e 1, vai dar 1, se for 0 e 0, vai dar 0. Se eu coloco o sinal do subtrador igual a 1, ele vai fazer a soma do 1 aqui para todos os bits de B0 a Bn, de forma que eu gere o segundo complemento. Isso está mostrado nessa tabela pequena aqui de baixo. Então, se o subtrador é 0 e Bn é 0 ou 1, a short disso é que 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1, então isso é simplesmente Bn. Se o subtrador é 1, eu tenho que 1 e 0 é 1, e 1 e 1 dá 0. Ou seja, o subtrador faz o primeiro complemento da função Bn. Então, eu não preciso utilizar esse monte de inversor. Eu simplesmente vou utilizar várias portas shor, que é o que está mostrado aqui. Mas, esse subtrador, esse sinal subtrador, está como carry de entrada aqui no primeiro full adder. Vocês lembram que no somador que vocês viram anteriormente era só um half adder, né? Mas agora o primeiro tem que ser um full adder. Por quê? Porque ele precisa do carry de entrada, que vai ser esse sinal aqui do subtrador, que entra aqui dentro. Então, se esse sinal for 1, vai entrar 1 aqui para gerar o segundo complemento de B, que é o Cin. Certo? Então, no final, a gente tem um bloco lógico que pode fazer soma e subtração. Aqui está mostrado em 8 bits. Certo? De modo que eu posso ter tanto uma saída de soma quanto de subtração, dependendo do sinal de sub, né? Se sub for 0, isso é um somador. Se sub for 1, isso é um subtrador. Mas eu utilizo o mesmo circuito, então isso poupa muito tempo. Os primeiros microprocessadores só conseguiam fazer soma e subtração por causa disso. A gente vai ver multiplicadores e divisores depois, só foram introduzidos nos anos 80, né? Os primeiros processadores são dos anos 70. Então, eles só foram capazes de fazer coisas mais complexas, como multiplicação e divisão, que a gente vai ver que é bem mais complexo, depois de algumas reavaliações, tanto matemáticas quanto de processo. Mas o que acontece quando o número é negativo? Ou seja, quando o número que eu estou subtraindo é maior do que o número que eu estou subtraindo, né? Então, por exemplo, se eu estou subtraindo 9 menos 15, isso leva ao fato de que eu tenho que agora gerar números negativos. Como é que eu gero números negativos? Bom, tem várias formas de fazer.
a gente vai ver isso mais à frente. Uma forma de fazer é que se eu tenho 8 bits, isso me dá 256 possibilidades. Então, a primeira abordagem, bom, vocês sabem que nos números inteiros eu posso ir de 0 a 255, né? Porque eu preciso resguardar um desses valores para 0. Então, o que eu posso fazer é, por exemplo, guardar um bit por sinal. Vamos supor, o bit mais significativo, o A7, vai ser o sinal. Então, aí vai da escolha do projetista. Se isso aqui for 0, é positivo, se isso aqui é 1, é negativo, ou vice-versa. Então, isso me limita a 2 na 7, né? Então, eu tenho, na verdade, agora 128 números, o que é um problema. É o que eu estou mostrando aqui, ó. Se S é 0, eu vou ser positivo, se S é 1, eu vou ser negativo. E eu tenho que ter um valor para o 0. Então, na verdade, isso me limita a 127 números. Então, eu posso ir de menos 127 até 0, até mais 127. Qual que é o problema de fazer isso? Alguém tem alguma ideia? O problema de fazer isso é que eu estou gastando um bit a mais, porque eu vou ter mais e menos 0. O que não faz nenhum sentido, né? Porque 0 é 0. Então, eu vou ter, se eu tiver esse caso aqui, que o número negativo é 1, quando o bit mais significativo é 1, ele me diz que é negativo, eu vou ter menos 0. E se aqui for 0, eu vou ter mais 0. Então, eu estou perdendo um espaço que eu poderia utilizar para isso. Certo? Outra forma de fazer é pelo método do segundo complemento, onde eu pego o bit menos significativo e torno ele negativo. Então, se esse bit é 0, não tem efeito. Se esse bit é 1, eu tenho menos 128. Então, eu vou de menos 128, somando, se for 1, né? Somando esses números aqui. Então, eu posso ir de menos 127 até de mais 127 a 128, sem perder aquele bit. Então, é uma maneira mais efetiva de fazer tornar esse bit menos significativo automaticamente negativo. Então, são as duas formas mais comuns de fazer. Ou essa forma mais simples é eletronicamente, essa forma é mais complicada eletronicamente, mas é mais eficiente porque me elimina o problema do mais e menos 0. Dúvidas até aqui? Muito bem. Então, vamos para o comparador digital. O comparador digital pode ser feito utilizando um multiplexador. Então, eu posso saber se um número é positivo, negativo ou igual dessa forma, colocando os bits de entrada A e B
Então, se eu tenho N bits, eu vou ter que ter uma cadeia de multiplexadores para fazer isso. E verificando a saída do multiplexador. Então, por exemplo, se A é igual a B, eu tenho duas possibilidades. Eu coloco aqui em 10001. Então, se A é igual a B, eu tenho 00 ou 1, A é B. Se A é maior que B, a única saída possível é essa aqui, 1 e 0. Então, eu sei que a saída vai ser essa, vai ser 1. E se ao contrário, né, se B é maior que A saída vai ser essa, então a gente liga esse multiplexador dessa forma. Isso é um comparador digital. Então, tudo isso aqui pode ser um bloco lógico mais à frente. Tá bem? O que a gente vai falar agora é como é que eu passo pelo problema de fazer a soma com muitos bits, que é o carry look ahead. Ou seja, a gente consegue determinar o carry antes que ele seja processado pelos bits menos significativos. Então, a gente tem dois termos, geração e propagação de carry. Então, geração é quando a gente tem produção de carry, quando AN e BN são 1, independentemente do carry. Que é o que a gente vê aqui, ó. Ok? Agora, se esse carry vai ser propagado, que a gente chama de P, que ele vai de CN para CN mais 1, depende do carry de entrada, né? Então, a gente faz a XOR dos dois e vê se esse carry vai para frente ou não. Então, a gente chega nessas duas equações aqui, onde a soma é a propagação XOR com o carry de entrada, e o próximo carry é a geração mais a propagação com o carry N de entrada também. Então, o próximo carry depende do carry de entrada. Se isso aqui for 0, só vai depender da geração de A e B. Se isso aqui for 0, a soma vai ser a própria propagação. Então, vamos expandir isso em séries. Então, se eu tenho C1, isso é G0 mais P0, CI, 1 de entrada. Se eu tenho N mais 1, então seria o C2, seria G1 mais P1 vezes o C1, que é esse valor aqui. E aí que vem o grande truque, porque eu posso pegar todo esse termo aqui e inserir aqui dentro. Então, vocês vejam que para o carry 2, eu consigo calcular ele em função do primeiro carry de entrada, do G0 e do P1, G1. Então, eu não preciso esperar que eles sejam feitos lá atrás. Eu já posso colocar eles lá na frente. O próximo carry vai ser a mesma coisa. Aqui em C2, eu vou colocar G1, P1, G0, P0, C1, certo? E vou colocar tudo aqui dentro da onde é C2. Então, isso gera o que a gente chama de somador paralelo. Aqui está o circuito para 2 bits, certo? E chama-se de carry look ahead, ou seja, a gente consegue determinar qual que é o carry antes
dele ser gerado. Isso, obviamente, é também uma função matemática que gera esse tipo de termo. Basicamente, os termos são expandidos em função dos termos iniciais. Então, a gente pode ir fazendo isso para n bits. Então, eu consigo, com 32 bits, saber se lá no bit final eu vou ter carry ou não em função dos bits de entrada, entre a geração e a propagação de bit. E isso torna esse tipo de somador muito mais efetivo quando eu tenho muitos bits. Se eu tenho até 8 ou 16 bits, eu não preciso fazer isso, porque isso gera um circuito adicional bem complicado. Isso aqui é para 2 bits, vocês imaginam isso aqui para 32 bits. Fica muito mais complicado. Então, de forma geral, nós utilizamos isso para ilustrar o problema, mas é assim que se faz numa calculadora hoje em dia, né? Que usa 32 ou 64 bits, ela utiliza esse tipo de circuito para fazer a soma de forma mais rápida. Então, vamos passar para as outras duas operações aritméticas, que é a multiplicação e a divisão. Então, aqui estão as regras de multiplicação, são meio óbvias, porque seguem a ideia decimal. Então, zero, esse x não é de nenhuma operação lógica, esse x é de multiplicação. Então, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0, e 1 vezes 1 é 1. Então, como vocês podem ver, isso aqui nada mais é do que uma porta AND. Então, uma porta AND faz a multiplicação dos valores de entrada. Então, é o que está mostrado aqui, a tabela verdade da multiplicação entre um número AN e BN dessa forma. Normalmente é colocado um X em cima da porta shor. Esqueçam essa barra aqui, não é porque é negado, tá? Mas é colocado um X em cima da porta AND, perdão, não da shor, para mostrar que ele está sendo usado como um multiplicador. Mas como é que eu faço a multiplicação efetivamente? É exatamente igual ao do modo decimal que vocês fazem manualmente. Eu tenho que pegar o primeiro dígito menos significativo, multiplicar ele com o que está logo acima dele, isso vai gerar esse termo, e depois multiplicar ele com o termo ao lado, mas deslocado por um fator. A gente vai ver mais para frente como é que se faz isso. Isso chama-se registrador de deslocamento, e vai ficar... E ele é extremamente necessário para isso. O fato dos primeiros processadores não poderem fazer multiplicação se deve ao fato de que não existia registrador de deslocamento. Porque eu preciso deslocar essa multiplicação por um bit, e isso não existia até então. Depois eu vou pegar o segundo termo, B1 a 0 vai vir para cá, e B1 a 1 vai vir para cá. E depois a gente faz a soma de tudo isso. Esse mais aqui no ASHOR é uma adição binária. Então, a gente vai chegar que o produto final vai ser P3, P2, P1 e B0. O que isso me diz em termos de bits? Me diz que a saída de um multiplicador sempre vai precisar do dobro de bits de entrada. Então, se estou multiplicando uma palavra de 2 bits, eu preciso de 4 bits de saída. Se eu estou multiplicando uma palavra de 4 bits, eu preciso de 8 bits de saída. E assim sucessivamente. Aqui está mostrado o que acontece quando eu tenho duas palavras de 4 bits.
Então, vocês podem olhar com mais atenção depois. Eu não vou repetir todo o processo, mas só para a primeira linha eu vou repetir. Vai ficar B0 a 0, B0 a 1, B0 a 2, B0 a 3. Então, são esses três termos, esses quatro termos aqui para o B0. Depois, para o B1, vai ser B1 a 0, deslocado de 1, B1 a 1, B1 a 2, B1 a 3. E assim sucessivamente. Então, funciona exatamente igual a multiplicação decimal. Depois a gente tem que fazer a soma de tudo isso. Então, vocês vejam a complexidade que isso gera, né? Eu tenho que não só fazer a end de todos esses valores, todos por todos, como ainda depois eu tenho que somar todos eles. Então, aqui está mostrado a equação final, né? É a soma da multiplicação de todos eles, mais o carry, se existir. Então, se eu tenho um multiplicador de 2 bits, eu vou ter que multiplicar todos por todos, como está mostrado aqui, e depois fazer a soma deles finalmente. O P0 é direto, né? Ele não tem soma, porque ele é um termo sozinho, mas os outros precisam de somadores para realizar esse tipo de operação. Então, vamos olhar isso num exemplo. Se eu quero multiplicar 10 por 8, então aqui está o 10, 1, 0, 1, 0 em 2, em binário, isso é 10 em decimal, e 1, 0, 0, 0, 0, 2, ou seja, em binário, é 8 em decimal. Então, está mostrado aqui. Então, vai ser 0 com 0 dá 0, 0 com 0 dá 0, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 0, então é tudo 0. Isso vai dar tudo 0 para todos os outros, a menos para o 1, que vai ser 0, 1 e 1 dá 1, 1 e 0 é 0, e 1 e 1 dá 1. E depois a gente tem que somar tudo isso. Então vai dar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 e finalmente 0. Então isso aqui está em 8 bits, né? Então a gente sabe que isso vai em potências de 2. Então a gente tem 2 na 6 e 2 na 4, e 64 mais 16, que dá os 80, como deveria ser, né? 10 vezes 8, 80. Então a gente vê aqui nesse exemplo como a gente precisa do dobro de bits de entrada para gerar o valor de saída na multiplicação. Alguma pergunta até aqui? Professor, esse caso também precisa ter eles precisam ter o mesmo número de bits, os dois elementos que tu quer multiplicar. Sim, sempre. Porque se a gente multiplicar palavras com tamanhos diferentes, a gente vai obter um resultado diferente desse aqui. Pensa se eu colocar mais um aqui. Ele vai gerar um quadrante maior aqui, e no final eu vou obter um número muito maior do que eu deveria. Por exemplo, se fosse 1 e 1 aqui, eu teria mais duas linhas, e eu teria um número muito maior que 80, por exemplo. Não sei se ficou claro. Sim, sim, era isso. Obrigado. Imagina.
E finalmente a gente chega na divisão, que também funciona da mesma forma que a divisão decimal. Talvez alguns lembrem como que se faz divisão à mão ainda, mas vamos lá. Vamos supor que eu quero dividir 74 por 8 em decimal. Então aqui está em 8 bits, para ter o 74 eu preciso de 8 bits, né? 4 bits só vai até 15. Então está aqui o 8 em decimal, em binário, perdão. E aqui está o 74 em binário. Então a primeira regra é que eu tenho que pegar esse elemento todo e pegar 4 bits aqui e fazer a multiplicação e subtração binária. Então, vocês vejam como um divisor é muito mais complexo do que todas as outras, por isso que eu deixei por último. Então, por exemplo, isso aqui, que é esse primeiro termo aqui, a gente pode excluir o zero, tá? Porque ele vai ficar aqui e não vai fazer diferença. Então, esse primeiro termo aqui, ele é 9. Então, como eu estou dividindo por 8, eu posso colocar 1 aqui, aí eu tenho que fazer a multiplicação, como se faz na divisão decimal. Eu vou chegar nesse valor aqui, que é 8, né? Porque eu estou multiplicando por 1. Então, eu tenho que subtrair os dois agora. Então, vai ser 9 menos 8, dá 0,001. Só que agora o divisor é menor que o dividendo, né? Então, eu tenho que mover um dígito para baixo, que é o que está mostrado aqui embaixo. Aí isso vai ficar 1, 0, 1, 0, que é 2, também é menor que 8. Eu movo mais um dígito, isso dá 1, 0, 1, que é 3, também é menor. Aí eu movo mais um, isso dá 1, 0, 1, 0, que é 10. E sempre que eu mover um dígito para baixo, nós colocamos um zero aqui, da mesma forma que se faz na divisão decimal. Então, o que acontece é que agora eu tenho 10, que é maior do que 8, né? Então, a gente vai colocar 1 de novo. Vai ser 1, 0, 0, 0, que é 8, né? Menos 10, vai dar 2 decimal. Então, a resposta é 9, com o resto igual a 2. 1 zero em decimal é 2. Ou a gente pode, que é o resto, né? Ou a gente pode dividir um pelo outro, né? Se aqui é 8 e ali é 2, eu sei que é 0,25, então dá 9,25. Tá? Ou 0,25 em decimal, ou 0,01 em decimal, que é o que a gente conhece. Vamos fazer uma divisão que dá um número inteiro, então. Então, se eu pegar aqui 33 em decimal dividido por 3, a gente já sabe que vai dar 11 isso, mas vamos fazer de qualquer forma. Então, está aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Então, nós escolhemos aqui o número de bits adequado. 1000, 1000, dividido por 3, né? Então, isso aqui é 8.
Perdão, isso aqui é 4, dividido por 3, vai 1. Então, fica 0, 0, 1. Quando a gente faz a subtração de um pelo outro. Aí, como é 1 e aqui é 3, eu preciso baixar um 0. Isso vai um 0 aqui. Aí eu baixo mais um 0. E aí, assim, eu posso fazer a subtração. Porque isso aqui é 3 agora. Então, vai 1 aqui. Então, o que eu tenho aqui é 4 menos 3, que também é 1. A gente baixa mais um 1 aqui. Utiliza o 1 aqui de novo. Dá 3 menos 3, que é 0. Então, a resposta é 1, 0, 11 em decimal, em binário, perdão, que dá o 11 decimal. Então, essa é a maneira de fazer a divisão. Então, vocês vejam como a multiplicação e a divisão são bem mais complexas do que a soma e a subtração. A divisão exige, e tanto a multiplicação, se nós olharmos ali, exige que eu faça AND de todos com todos e que eu desloque sempre para a esquerda o resultado disso. Então, a gente vai ver mais para frente que isso é feito com um circuito chamado registrador, que é o que a gente vai começar a ver na próxima aula. E a divisão exige que eu faça a comparação de um número com outro, para ver se ele é maior ou menor, que foi o que eu mostrei antes com o multiplexador, para ver se eu preciso baixar esse zero ou não. Isso também inclui um registrador, então inclui um comparador, um registrador e um subtrador. Então, a divisão é bem mais complicado do que nós vimos no caso da multiplicação, que é o processo mais difícil de todos. Dúvidas, pessoal? Professor, Perdão, pode falar, Rafael. Desculpa, eu vou incomodar de novo aqui. Por que o senhor laçou ali três valores para fazer a última divisão e no primeiro exemplo que o senhor botou ali, o senhor botou entre parênteses 4 bits, né? Eu fiquei na dúvida por que para um foi usado 4 bits e no outro foi usado 3. Sim, é que nem na divisão decimal, né? Tu vai escolher o tamanho do valor dependente do valor que tu quer dividir, né? Então, se eu estou dividindo, por exemplo, 200 por 3, eu não vou escolher o 2, eu vou escolher 20, né? Entende? Então, tu vai laçar como tu disseste, o número de valores correspondente a isso. Ficou claro? Sim, eu consegui entender. Obrigado. Imagina. Mais alguém? Professor, eu não tenho uma dúvida sobre a aula, mas eu e a Júlia, a gente queria conversar contigo depois que terminar. Sobre o nosso grupo. Daí, não sei se alguém tiver mais uma dúvida, mas daí, para falar isso, a gente gostaria que o senhor parasse de gravar. Tá bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Então tá. Até segunda-feira, pessoal. Eu vou parar a gravação para falar com elas, então.